Repassando, então, os exemplos de frações equivalentes que nós vimos, 1/2 é equivalente a 2/4, que é equivalente a 4/8, porque o resultado das contas dá sempre 0,5, metade, meio. 25 décimos, 5 meios e 125 50avos são frações equivalentes, frações iguais, porque o resultado dá igual, dá tudo 2,5, 2,5. E 9 terços, 27 nonos e 3/1 também são frações equivalentes, porque o resultado da continha dá sempre 3. São exemplos, então, de frações equivalentes entre si. O que eu quero chamar a atenção é que, nesse primeiro caso, o numerador é menor que o denominador. 1 é menor que 2, 2 é menor que 4, 4 é menor que 8. Quando o numerador é menor que o denominador, o resultado da divisão, observe, dá um número menor que 1. Esse tipo de fração é a fração mais comum, né? É a própria ideia de fração, como parte de um todo, portanto menor que 1. São chamadas de frações próprias. Frações próprias. A gente já viu hoje outros exemplos. 3/4, fazendo a continha dá 0,75, que é menor que 1, portanto também é uma fração própria. 1/4, que fazendo a continha dá 0,25, também é menor que 1, né? Então, sempre que o numerador, o número de cima, é menor que o denominador, ó, 3 é menor que 4, 1 é menor que 4, a fração, fazendo a continha, dá menor que 1. Portanto, é uma fração do tipo comum, né? Fração própria. Agora, olha esses dois exemplos aqui. O resultado da conta deu maior que 1. Ó. 2,5 é maior que 1. 3 é maior que 1. Esse tipo de fração são exemplos de frações que a gente chama de impróprias, né? Frações esquisitas, né? Porque vai um pouco contra a ideia de fração, parte do todo, né? Porque dá maior que 1, maior que o todo. São exemplos de frações impróprias. Então, exemplos de frações impróprias é quando o numerador é maior que o denominador. Aí o resultado da conta dá maior que 1. Ó, 25 é maior que 10, 5 é maior que 2, 125 é maior que 50. Então, são exemplos de frações impróprias. Aqui, ó, 9 é maior que 3, 27 é maior que 9, 3 é maior que 1. O resultado da conta dá maior que 1 quando isso acontece. E, então, portanto, é um exemplo de fração imprópria. Então, esses aqui são exemplos de frações impróprias. Quando o numerador é maior que o denominador, a fração é exemplo de fração imprópria. E o resultado dá maior que 1. E esse último caso aqui, o resultado é maior que 1. Portanto, é um exemplo de fração imprópria, mas o resultado da conta deu um resultado exato, né? Não tem vírgula. Esse tipo de fração é chamado de fração aparente, né? Quando o resultado é exato, é uma fração aparente. E todos esses números que a gente viu neste vídeo, eu posso chamá-los de números racionais. O que são números racionais? São resultados de uma divisão. E em matemática, resultado de uma divisão tem nome. É chamado de quociente. Quociente. Então, todo número racional é um quociente, porque ele é o resultado de uma divisão. E todos esses números que a gente viu nesta aula são exemplos de números racionais, que são resultados de uma divisão, portanto, são quocientes. Tanto isso é verdade que o símbolo que é usado para os números racionais é a letra Q maiúscula, Q de quociente. Voltando ao caso das frações impróprias, aquelas cujo resultado dá maior que 1, que eu falei que são frações esquisitas, mas elas podem aparecer na vida prática da gente. Quer ver? Ó? Vamos imaginar 3 paçoquinhas, né? Paçoquinha, olha aí as paçoquinhas. Geralmente são quadradinhas assim, né? Vamos supor que eu tenho 3 paçoquinhas e eu quero dividir por igual, né? Para não ter briga, para 2 amigos, amigo 1 e amigo 2. Como é que eu posso fazer essa divisão por igual
para 2 amigos, das 3 paçoquinhas? Um jeito é fazer o seguinte, pego uma paçoquinha, dou para o amigo 1, pego outra paçoquinha, dou para o amigo 2. Então, das 3 paçoquinhas, agora sobrou só uma, e para não ter briga, o que eu faço com essa paçoquinha que sobrou? Divido bem no meio e dou metade dessa paçoquinha para cada amigo. De modo que o amigo 1 vai ficar com uma paçoquinha mais metade da outra paçoquinha. E o amigo 2 também vai ficar com uma paçoquinha inteira mais metade da outra paçoquinha. Então eu posso dizer que o amigo 1 ficou com uma paçoquinha mais meia paçoquinha, que dá 1,5. Uma paçoquinha e meia, né? 1 mais meio, 1,5. E o amigo 2 também, né? Ficou com uma paçoquinha mais meia paçoquinha, que dá 1,5. Uma paçoquinha e meia. Daria para chegar nesse mesmo resultado direto, usando fração, sem fazer desenho? Dá. Ó, né? Fração, né? A barra, certo? Lembra, o denominador significa o número de partes iguais que eu quero dividir o total, o todo. No caso aqui, eu quero dividir o total em quantas partes iguais? Em 2 partes iguais, porque eu quero dividir para 2 amigos. Então aqui embaixo vai 2. E aqui em cima vai o total que eu estou dividindo em 2 partes iguais. Neste exemplo, o total são 3 paçoquinhas. Então aqui em cima vai 3. E é verdade, né? Cada amigo ficou com 3 meios, né? Eu posso enxergar assim, cada amigo ficou com 3 meios de paçoquinha. Ó, 1 meio, 2 meios, 3 meios. 1 meio, 2 meios, 3 meios. Cada amigo ficou com 3 meios, 3 sobre 2 da paçoquinha. E fazendo a continha, 3 sobre 2, olha só que legal. 3 dividido por 2. 3 é maior que 2, então dá para dividir. Quanto que vai aqui? Aí você começa. 1 vezes 2, 2. 2 é menor que 3. 2 vezes 2, 4. Ó, já passou. 4 é maior que 3, então aqui vai 1. 1 vezes 2, 2. 2 para 3, 2 para chegar em 3, falta 1. Então, o resultado de 3 dividido por 2 dá 1, só que tem um resto aqui. Eu tenho que dividir 1 por 2. 1 por 2. 1 por 2 é 1 sobre 2. Então, 3 sobre 2 é 1 mais meio. Tá vendo? É maior que 1, porque é 1 mais meio. Para continuar a conta, o que você faz? Como 1 é menor que 2, tem que colocar 0 aqui. Quando você coloca o primeiro 0, vai vírgula. Aí ficou 10 dividido por 2, né? 10 dividido por 2 é metade. Metade de 10 é 5. Daqui é 5. 5 vezes 2, 10. 10 para 10, nada. Então, o resultado é 1,5. Tá vendo? Podia ter feito direto, sem fazer desenho, né? Olha só. Como 3 é maior que 2, o numerador é maior que o denominador, essa fração é um exemplo de fração imprópria, que eu falei, tá vendo? O resultado é maior do que 1. Então, aparecem frações impróprias na vida prática. Está aí um exemplo.